Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim e que estejam se cuidando. Na aula passada de português, nós chegamos lá na África com uma narrativa muito linda do Simba, falando aquela história do Simba, que é a história do filme que vocês devem conhecer. Hoje nós continuamos na África, mas nós vamos hoje para a sombra fresquinha de um baobá, vamos ouvir existem algumas lendas sobre essa árvore que é tão rica lá da África. Nós temos baobá no Brasil, que vocês sabem que nós temos muita coisa da África aqui no nosso Brasil, que foi trazido. Então, nós temos muita cultura africana e temos também alguns costumes que nós já adotamos desse país riquíssimo e lindo que é a África, o continente africano. País não, continente africano. Então, vamos lá para a história do baobá. Dizem que é uma das árvores mais antigas do mundo. Um baobá, ele pode viver até 6.000 anos. Imagina, gente, uma árvore de 6.000 anos. Quanta coisa boa ela já fez, né? O baobá, ele é adaptado para áreas que ficam muito tempo sem chover. Então, ele tem uma capacidade, esse tronco grossinho aqui, tem uma capacidade muito grande de armazenar água. Então, dizem que quando estão andando sob aquele sol quente, escaldante, com sede, a pessoa pode extrair a água do baobá. Mas vamos lá ver o que traz de lenda essa árvore belíssima. Olha só, vamos lá no livro, na página 107, livro 3. Então, vamos nessa árvore gigantesca, né? Uma das árvores maiores do mundo também. Olha só, acompanhe comigo o texto. O coração do baobá. No coração da África, havia uma extensa, quer dizer, uma grande planície. Um local planinho, que você olha a perder de vista. Plano, não tem montanhas. Uma extensa planície. Olha, se a gente olhar aqui, ó, tudo planinho, olha, isso é uma planície. E no centro dessa planície erguia-se uma alta e frondosa árvore. Era o baobá. Um dia, embaixo do sol escaldante, quer dizer, aquele sol quente mesmo, muito calor, do meio-dia africano, corria pela planície um coelho exausto, suado, que quando viu o baobá, correu a abrigar-se à sua sombra. E ali, protegido pela árvore, ele se sentiu tão bem, tão reconfortado, quer dizer, revigorado, consolado. O coelhinho se sentiu todo protegido, né? Então, que olhando para cima, não pôde deixar de dizer: que sombra acolhedora e amiga você tem, baobá. Muito obrigado. O baobá, que não costumava receber palavras de agradecimento, ficou tão reconhecido que fez balançar os seus galhos e tremular suas folhinhas, como numa dança de alegria. Lindo, né? Vamos virar. O coelho, percebendo a reação da árvore, quis aproveitar-se um pouquinho da situação e disse assim: realmente sua sombra é muito boa, mas e seus frutos que eu estou vendo lá em cima não me parecem assim grande coisa. O baobá picado quer dizer feriu o ego, né, do baobá. Não é muita coisa nos frutos, como assim? Então, o baobá picado no seu amor próprio
caiu na armadilha e soltou lá de cima dos seus galhos um belo e redondo fruto, que rolou pelo capim perto do coelho. Este, mais do que depressa, farejou o fruto e devorou, pois ele era delicioso. O coelho sabia disso. Saciado, voltou para a sombra da árvore agradecendo. Bonita a atitude do coelho em agradecer o baobá. Bem, sua sombra é muito boa. Seu fruto também é da melhor qualidade. Mas e o seu coração, baobá? Será que ele é doce como seu fruto ou duro e seco como sua casca? O baobá, ouvindo aquilo, deixou-se invadir por uma emoção que há muito tempo não sentia. Mostrar o seu coração? Ah, como ele queria, mas era tão difícil. Por outro lado, o coelho havia se mostrado tão terno, tão amigo. Gente, mostrar o coração, a gente abrir o nosso coração para o outro, falar para o outro, mostrar o que tem de melhor da gente. Às vezes é difícil, né? Mas o baobá, ele queria fazer isso, ele se sentiu muito agradecido pelo coelho. E assim, hesitante, quer dizer, ele estava indeciso. O baobá foi lentamente abrindo o seu tronco, por onde o coelho pôde ver, extasiado, gente, encantado. O coelho ficou encantado com o que ele viu. Um tesouro de moedas, pedras e joias preciosas. Um tesouro magnífico que o baobá ofereceu ao amigo. Maravilhado, o coelho pegou algumas joias e saiu agradecendo. Muito obrigado, bela árvore, jamais vou te esquecer. E chegando à sua casa, encontrou a sua esposa, a coelha, a quem presenteou com as joias. A coelha, mais do que depressa, enfeitou-se com anéis, colares e braceletes e saiu para se exibir para suas amigas. A primeira que ela encontrou foi a hiena, que, assaltada pela inveja, quer dizer, acometida, possuída por uma inveja, ela se sentiu invejosa. E aí ela quis logo saber onde havia conseguido joias tão faiscantes, brilhantes, tão lindas. A coelha lhe disse que nada sabia, mas que fosse falar com seu marido. A hiena não perdeu tempo. Foi ter com o coelho, que lhe contou o que havia acontecido. Então ela foi encontrar, a hiena correu, foi encontrar com o coelho, e o coelho logo já contou tudo o que tinha acontecido. No dia seguinte, exatamente ao meio-dia, corria a hiena pela planície e repetia passo a passo tudo o que o coelho havia lhe contado. Foi deitar-se à sombra do baobá, elogiou-lhe a sombra, pediu-lhe um fruto, elogiou-lhe o fruto e finalmente pediu para ver-lhe o seu coração. O baobá, a quem o coelho na véspera havia tornado mais confiante e mais generoso, dessa vez nem hesitou. Foi abrindo seu tronco, foi abrindo bem devagarinho, saboreando cada minutinho de entrega. Mas a hiena, impaciente, pulou com suas garras no tronco do baobá, gritando: abra logo esse coração, eu não aguento esperar. Ande, eu quero todo esse tesouro para mim. Eu quero tudo, entendeu? O baobá, apavorado, fechou imediatamente seu tronco, deixando a hiena de fora a uivar desesperada,
sem conseguir pegar nenhuma joia. Quanto ao baobá, já não abre a ninguém seu coração. Tem medo. É preciso compreendê-lo. O mal que lhe fizeram é invisível, mas incurável. O que significa? Machucaram, feriram o baobá. E às vezes a gente faz isso com palavras, não é? A gente machuca o outro, aí o outro começa a não querer falar com a gente, não querer se abrir, não querer ser verdadeiro com a gente, não é? Porque a gente feriu, a gente machucou. Esse machucado não é aquele que a gente vai lá e passa o remedinho que sangra, que a gente vê o tamanho do estrago. Não é assim. É um machucado invisível, ninguém vê, mas ele fere muito e às vezes é muito difícil de curar, de sarar. Coração dói, peito dói, porque tá magoado. Então vamos lá, gente? E aí? Gostaram? Bom, depois de ler O Coração do Baobá, converse com seus colegas sobre algumas questões. Vamos lá. O que você sentiu ao ler essa história? Quais impressões que você teve? Que impressão que você teve? O que é esse tesouro que o baobá guarda no seu coração? Qual é o tesouro que nós guardamos no nosso coração? Será que é joia? Anéis, braceletes, colares que a gente guarda no nosso coração? É um tesouro muito maior do que tudo isso, né? Generosidade, amor, compreensão, alegria, amizade, acolhimento. Quando nosso amigo está precisando, está difícil, porque nosso amigo a gente acolhe, ajuda, não é? Isso não é um tesouro muito mais bonito do que essas joias todas? E é disso que essa história representa. Esse tesouro é somente joias. A joia é um símbolo para dizer que é precioso o que o baobá guarda em seu coração. O que deixou o baobá feliz? O que o coelho fez e que o baobá ficou feliz? O baobá ficou muito feliz com o agradecimento do coelho. O baobá fez um bem e o coelho agradeceu. E isso, ele elogiou o baobá, falou dos frutos, falou da sombra, falou da beleza do coração dele, do tesouro que ele guardava em seu coração. Então, o baobá ficou muito feliz com tudo isso. Agora, qual é o maior tesouro que podemos ter guardado no nosso coração? Qual? Eu coloquei aqui esses baobás e pergunto para você, qual é o maior tesouro que podemos ter guardado? A gente podia colocar um monte de coraçõezinhos aqui, ou de plaquinhas, escrevendo qual é esse tesouro, né? Pense, qual que é o seu tesouro? Qual que é o tesouro da sua família, que a sua família tem guardado no coração? Vamos lá? O que o coelho recebeu do baobá? Volta lá no texto. Ele recebeu muitas coisas do baobá. Ele estava cansado, ele repousou no baobá e recebeu. Aí depois ele sentiu fome, recebeu outra coisa, caiu lá de cima da árvore. E aí depois ele recebeu algo que ele guardava. Qual era a intenção da hiena? A hiena chegou lá, ela queria conseguir alguma coisa. O que ela queria conseguir? Falta no texto se você não se lembra. Agora complete as frases com as palavras corretas de acordo com o texto O Coração do Baobá. Eu quero que você numere todos os seus parágrafos. Vai lá no texto e numere seus parágrafos.
Nós temos 21 parágrafos nesse texto. Numere aí que vai te facilitar. Numerou? Ótimo. A resposta para esse complete está no parágrafo 9. Então, vai no parágrafo 9 que você vai encontrar as palavras corretas desse complete. E depois, na 5, depois da reação da hiena, o que aconteceu com o baobá? O que aconteceu com o baobá? O que ele fez? Parágrafo 20. Releia o parágrafo 20 e veja o que aconteceu com o baobá. Agora vamos lá. Coloque nesse baú os tesouros. Aqui você pode escrever, você pode desenhar, ou até colocar fotos, se quiser. Que você e sua família guardam no coração. Na próxima aula, todos compartilharão os tesouros de sua família. Você vai compartilhar comigo esse tesouro que sua família guarda. Quando abrimos nosso coração para outras pessoas, o que temos para oferecer? Imagina aí você, seu amigo, seu melhor amigo, ou seu familiar. Quando você abre o seu coração, o que você tem para oferecer para esse familiar? Que você gosta, que você vai fazer com amor, com prazer. Agora, nós vamos usar as sílabas o bó, có, lá, já, cá, pá, fó, mó, dá, mi, bé e tê. Nós vamos usar isso para completar essas palavras. Algumas palavrinhas podem ser completadas até com mais de uma sílaba. Então, aí você vai escolher a palavra que você quer formar. Por exemplo, abobado. Acobado. Não faz sentido, não. Alabado. Ajabado. Acabado. Faz sentido. Apabado, afobado, afobado. Faz sentido, não é? Amobado, adabado. Não existe a palavra. Amibado. Também não. Abebado. Atebado. Então, tem algumas sílabas aí que vai fazer sentido, você vai formar a palavra que você quiser. E assim você vai formar com todas elas, tá? Pode repetir sílaba. Agora, você vai escolher 3 palavras dessas que você formou em cima e vai formar uma frase com essas 3 palavras. Boa criatividade. Terminamos aqui. África e Brasil unidos pela história e pela cultura. Então, aqui de um lado a gente tem o Brasil, do outro a gente tem a África. Então, gente, nós fomos unidos pela história, né? A vinda dos africanos para o Brasil, a vinda não, né? Eles foram trazidos, forçados para cá. E aí eles trouxeram também seus costumes, eles trouxeram a sua música, a sua cultura, suas comidas e enriqueceu, com certeza enriqueceu esse país, de todas as formas. Então, nós fomos unidos pela história e pela cultura com a África. Amanhã nós temos avaliação de matemática. Bom estudo.